Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Jeremias 32. Vamos lá, meu povo, a paz. Vamos lá. Jeremias compra um campo em Anatote. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que estava no palácio do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, que havia encerrado o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará essa cidade na mão do rei da Babilônia? E que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus e infalivelmente será entregue na mão do rei da Babilônia? Vindo falar com ele pessoalmente, vendo-o face a face, como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará, até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse que se lutarmos contra os caldeus não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Anatote. Pois pela lei, a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, que você tem o direito de posse de resgate. Compre. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Assim comprei Anamel, filho do meu tio, no campo que está em Anatote, pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei com selo. Chamei as testemunhas, pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada que continha o contrato, como as decisões da cópia aberta. Entreguei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Manseias, na presença de Anamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue essa escritura da compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloque num vaso de barro, para que se conserve por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas de campos de vinha nesta terra. Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribui a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és grande e poderoso, cujo nome do Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das tuas obras. Fizestes os sinais e as maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade. Assim adquiriste fama que tens até o dia de hoje. Tirastes o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com a mão poderosa, braço estendido e com grande espanto. E ele lhe deste a terra com um juramento e prometeste a seus pais, na terra que emana leite e mel. Entraram nela e tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo que mandastes fizestes, nada deram. Por isso trouxeste sobre eles todo esse mal. Eis que as rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada na cidade vencida a espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus.
que lutam contra ela, como vês aquilo no dia que aconteceu. No entanto, o Senhor Deus me disse: compre um campo de dinheiro e chame de testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. A resposta de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Será que existe demasiadamente algo difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutaram contra a cidade estarão nelas, porão fogo nessa cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimam incendeio. A Baal oferecerão libações a outros deuses para provocarem a ira. Porque os filhos de Israel, filhos de Judá, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor desde a sua mocidade. Tudo que os filhos de Israel fizeram foi provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque a cidade desde o dia que se construíram até o dia de hoje tem servido de provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram, para me provocarem a ira, eles, seus reis, suas autoridades, seus sacerdotes, os seus profetas, bem como o povo de Judá, os moradores de Jerusalém. Eles me viraram de costas e não o rosto, embora eu me ensinaste sempre novo, que não quiseste ouvir, para receberem advertência. Pelo contrário, puseste as suas abominações no templo, que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram o alto de Baal e estão no vale de Ben-Enom, para queimarem os seus filhos, as suas filhas em sacrifício a Moloque. Algo que nunca lhes ordenei, nem passou pela mente que fizeste tal abominação, para levarem Judá a pecar. Promessa de esperança. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dessa cidade que vocês dizem, que já foi entregue nas mãos dos reis da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei da minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Eu os farei voltar deste lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei eles fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca afaste de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, em plantar firmemente nessa terra do meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo o grande mal, assim lhe trarei o bem. E eu estou prometendo: ainda se comprarão campos nessa terra, qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas, sem animais, e foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefalá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que Deus ele tem falado aqui no texto de Jeremias sobre a prisão, sobre o exílio, sobre a maldade, sobre a iniquidade do coração das pessoas. Mas quando a gente observa o texto completo, quando a gente vê o que Deus tem falado com o povo, ele diz: mas eu vou trazer esperança, eu vou te entregar uma promessa. Sabe por quê? Deus ele nunca vai te deixar passar por uma prova só para você ser destruído. Deus ele te coloca no meio de uma prova e ele coloca. Mas isso é para que você pise numa terra que emana leite e mel. É para que você vá a uma terra que seja a terra concebida por Deus. O Senhor, ele permite que a gente passe provações. Ele permite que a gente seja testado. Não é para a gente sucumbir, é para a gente ser aprovado. Sabe por que você está passando o que você está passando? É para que você pise numa terra santa. Ontem eu vi a história de uma seguidora. Ela engravidou 3 vezes no mesmo ano. 1 ano, 3 vezes. E foi interessante que cada gestação dela, ela perdeu 2 bebês.
E cada gestação dela acontecia várias histórias. Cada gestação, cada perda, várias histórias. Foi do início, a primeira gestação começou um problema sério no casamento dela, que não estava ligado à gestação. Na segunda continuou e na terceira Deus restaurou este casamento. Sabe o que eu achei mais interessante? Ela tá para ganhar o bebê. Esse terceiro bebê, né? Ela vivia um casamento perfeito. Olha só. Ela vivia um casamento perfeito. Ela engravidou. No que ela engravidou, o casamento dela, sabe, foi de água abaixo. Na segunda gestação foi quando o marido voltou para casa e eles tentaram, né? Ali ela descobre que ela tá grávida. E acontecem muitos problemas piores do que na primeira gestação, que ela tinha perdido o bebê. E aí ela fica pior ainda. Sabe, um negócio sem solução, o marido fora de casa e tal. E aí um dia eles se encontraram e aí eles tiveram outro bebê. E foi interessante que no início dessa terceira gestação, Deus, eu falei para ela, você tem noção que você foi livrada? Você faz ideia que você foi livrada? Deus, ele pegou o marido dela assim pelo laço. Deus, ele trouxe, ele atraiu. Chegou um dia dela tá indo para uma igreja. Ela tá indo para essa igreja com uma pessoa que ela conhecia. E essa igreja era essas igrejas pentecostais, de muita revelação e tal. Nisso, Deus tinha falado pro marido dela, através de um pastor, que ele iria ter um filho. Antes do meio desse ano de 2023, o bebê já estaria nos braços dele. E ele com a amante. E ele lá fora. E aí eu sei que ela engravida e toda aquela confusão. E um dia ele liga para ela e fala assim, ora por mim. Ano passado essa história. E aí ela falou assim, agora eu não vou orar por você. Porque neste exato momento eu tô indo para uma igreja. E eu preciso ir para essa igreja. E aí ele falou assim, então eu posso ir para essa igreja com você? Ela falou, pode, então vamos. E eles foram. Nesse dia, o pastor fez um ato profético lá, de que a pessoa que tinha uma obra de feitiçaria, ele não acreditava nisso, a mão não ia abrir. Uma mão ia estar uma moeda, numa outra mão uma aliança. Olha só como é interessante, gente. Deus, ele usa as formas dele para atrair as pessoas. Meu filho, eu julgo zero. Eu achei interessantíssima essa história, aliás. E ele foi debochado, na verdade. Não é que ele foi debochado. Ele falou, vou fazer de conta que isso não vai acontecer. Uma mão aliança, outra mão moeda. E ela não estava com a aliança dela, porque ela já estava começando a inchar. E a aliança não entrava no dedo. Então ela não estava com a aliança, ela não fez o ato profético. E o pastor falou, quem está com obra de feitiçaria, a mão não vai abrir. Ele colocou a aliança. Tipo assim, a mão dele não abriu. A amante dele, ela é filha de alguém ligada a coisas do terreiro e ela fazia coisas, né, macumba, essas coisas. Ele falou que aquilo não existia e tudo, a mão não abria. E ele falou, ela mostrou os vídeos, gente, foi muito interessante. A mão dele não abria. E aí ele falou, a mão que não estiver aberta, vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. E ele orou, o pastor orou. Na hora que orou e que quebrou tudo aquilo, né? Quebrou aquelas maldições, quebrou todos aqueles trabalhos e tudo, a mão dele abriu. E o coração dele se converteu. Gente, que história extraordinária. E ela falou para mim, hoje eu vivo um renovo. Meu problema começou na primeira gestação. Primeira gestação, começou um problema. Eles foram fazer uma obra dentro de casa. E dessa obra começou esses problemas. Né? O tempo da obra foi o tempo dos problemas. Acabou a obra, acabou os problemas. Quando vocês forem fazer uma obra, gente, primeiro coloca diante de Deus, ora, jejua, consagra. Eu vejo que as pessoas só vão, entende? A gente não pode fazer nada se do céu não nos for, sabe, direcionado. E aí, ele volta e ele pede perdão e ele realmente se converteu ali.
E Deus trouxe uma história muito impactante para ele, sabe? E eu achei interessante que ela achava que ele vivia muito bem com a outra nesses meses que ele ficou fora. Ele disse para ela que não, que ele vivia um inferno. E eu falei para ela, eu falo isso, e vocês acham que porque a pessoa tá postando uma foto rindo, que ele tá feliz. Não tá, ele tá preso. O pecado te deixa preso. E apesar do inferno, ele não conseguia sair. No dia que ele liga para ela e pede para ela, para ele ir para casa dela para orar para ele, que era o dia que ela foi na igreja, ele estava em desespero. Naquele dia, Deus o encontrou de uma forma sobrenatural. Quando eu falo para vocês que vale a pena sair de Deus, vocês estão brincando. Vocês querem fazer com a força do braço de vocês. Vale a pena estar na posição. Vale a pena estar no lugar. Vale a pena ficar firme nas promessas, porque Deus é fiel. E ali, ela tá... E o mesmo pastor, ela não sabia, nem ele, mas o mesmo pastor que profetizou para ele que ele estaria com o filho dele nos braços antes do meio do ano, é o mesmo pastor dessa igreja. Então, assim, foram muitas Jesuscidências que eu falo, né? Não existe coincidências, existe, assim, um encaixe. Deus foi encaixando, mas aquela mulher perdeu 2 filhos antes desse terceiro. E esses 2 filhos têm um nome chamado tristeza. Era o marido indo embora de casa, era problema dentro de casa, era bebê morrendo, era toda aquela angústia, todo aquele desespero. Da mesma forma que no terceiro dia Jesus ressuscitou, no terceiro bebê, o casamento dela foi ressuscitado. Você teve uma característica nessa mulher que eu posso deixar claro para vocês, foi que ela nunca saiu do lugar que é dela. Não saia do lugar da adoração. Não saia do lugar da permanência. Não saia do lugar da presença. Não saia da direção de Deus. Todo mundo passa problemas. Inclusive mulheres de Deus passam problema no seu casamento. Mas você sabe qual é a diferença de uma mulher de Deus? É a posição no Senhor. Onde você está reposicionado em Deus? Não saia do lugar da adoração. Não saia. A família ficou de pé. Eles estão ali com o segundo filho, né? Que eles já tinham um. E aí, quando começou os problemas, ele começou a dormir no quarto do menino. Acho que foi em 2021 que começaram os problemas. E aí, nesse tempo, ela foi se abandonar nos braços do Senhor. Porque do céu veio a resposta dela. Falei para ela e falei assim, você tem a consciência de que Deus transformou a sua sorte? Ela falou, tenho. Falei, você tem a consciência de que aconteceu algo raro com você? Ela falou, tenho. Falei, você tem a consciência que isso serve para um testemunho vivo, forte? O testemunho dela é extremamente longo. Eu contei assim, muito superficial. O testemunho dela é forte. Eu falei, você tem consciência de que esse seu testemunho é para alcançar uma multidão de pessoas? Ela falou, tenho. Eu falei, então espalha a palavra, abra tua boca e faça com que pessoas conheçam Jesus por causa do teu testemunho. Mulheres e homens precisam conhecer Jesus pelo que Jesus fez por você, porque o que você viveu foi um milagre tremendo na sua casa, na sua vida. Quantas mulheres hoje sonhavam em ter esse testemunho de restauração, de transformação. Mas você sabe o que aconteceu nessa mulher? Foi que apesar dos desertos, apesar dos exílios, ela nunca duvidou que Deus faz. Apesar de toda essa situação, apesar de todo esse transtorno, essa angústia, ela sabe quem é Deus. E ela entendeu, quando veio o dia mal, ela foi para o lugar certo. Ela nunca duvidou. Nunca duvidou. Se você acha que porque você é crente, porque você é cristão, você não vai passar provações, você está muito enganado. Aí é que a gente vai passar provações mesmo. Mas o Senhor, Ele nos testa. Mas não é para nos levar no limite para a gente ir para o caos. Ele nos testa no limite para que a gente vá a uma terra sólida. Para que a gente pise em pastos verdejantes. Para que a nossa história seja reescrita. Sabe por quê?
Deus permitiu que você fosse para esse vale para que a tua história fosse reescrita. Escreve para mim no chat. Deus me permitiu vir para o vale para que a minha história seja reescrita. Eu quero colocar fé no seu coração nessa manhã. Eu quero dizer para você que Deus é bom. Eu quero dizer para você que Deus renova as misericórdias dele todas as manhãs. Você foi para o vale para que a tua história fosse reescrita. Sabe por quê? Porque Deus não quer fazer com que você morra. Ele quer te dar um testemunho. Ele quer fazer com que você se aproxime dele. Quanto mais ela sofria, quanto mais angústia ela passava, quanto mais situações ela era cometida, mais ela estava no Senhor. A tua história não vai ser reescrita no teu tempo. A tua história não vai ser reescrita na tua hora. A tua história vai ser reescrita no tempo de Deus. A história dela levou do início em 2021, né? Começou em 2021 os problemas. Ela engravidou 3 vezes no ano de 2022. Então, assim, ela passa o ano de 2021 com problema. Ela inicia o ano de 2022 grávida. E aí, no meio do ano, grávida, mais um pouquinho no final do ano, grávida. No terceiro dia, né, no terceiro bebê, a história dela foi ressuscitada. Mas e aí? 3 gestações no ano, hein? Mas e aí? Ela enfrentou tudo durante o ano. Tudo. O ano de 2022, ele não estava dentro de casa. Ele começou fora de casa, ele terminou fora de casa. Até que o Senhor restaurasse a história dela. Até que o Senhor ressignificasse tudo o que aconteceu. E ali ela permaneceu fiel. E a história dela foi reescrita. Deus, ele não tá te deixando aí para fazer você sucumbir, tá? Deus, ele não tá fazendo o que tá fazendo para que você morra nessa situação. Para que seja só tristeza e fim. Ele permitiu você ir pro vale para que a tua história fosse reescrita. Deus, ele nos permite ir pro vale para que ele reescreva a nossa história. Para que a gente tenha um novo entendimento sobre Deus. Para que a gente não conheça Deus só de ouvir falar, mas que a gente o experimente face a face. E é por isso que ele permite que a gente vá para alguns vales. Talvez ele quer limpar você de muitas iniquidades. Ela falou isso para mim. Ela falou, Poli, eu achei que eu estava perto. Eu achei que eu conhecia Deus. Mas depois do ano de 2022, tudo que eu conhecia sobre Deus foi reconfigurado. Eu experimentei algo tão forte, tão profundo. Mexeu com a minha fecundidade. Mexeu com a minha restauração. Exatamente. Foi a palavra que Deus deu de Jeremias 32, 27 ao 44, que foi a palavra de esperança. A resposta de Deus para a tua vida é esperança. A resposta de Deus para a tua história é esperança. A resposta de Deus para a tua trajetória é oração. Deus, ele quer renovar a esperança na tua vida. Deus, ele quer renovar a esperança na tua história. Você não está aí para você sucumbir. Você está onde você está para que você viva uma experiência com Deus. Não pergunta o porquê, não pergunta como, não pergunta onde, mas permita o Senhor mexer nas tuas estruturas. Permita Deus ser Deus. Permita que você conheça o Senhor como você nunca conheceu. Permita, sabe, viver milagres é para quem permite. Viver o natural, o cotidiano, o ordinário, todo mundo vive. Agora o extraordinário, o extraordinário é para aqueles que confiam no Senhor. O quanto você confia no seu Deus. Ir para a igreja e cantar santo é só um dos detalhes, é só uma das formas da nossa vida. Mas cantar santo no teu coração é para poucos. É para quem é noiva, é para quem é filho, é para quem é menina dos olhos de Deus. Você não vai ficar nesse lugar para sempre. O Senhor vai te colocar num lugar de testemunho. O Senhor vai mudar a tua sorte.
O Senhor vai mudar a tua vida. Nesse ano de 2023, nós ainda temos 9 meses pela frente. O Senhor vai fazer com que a gente experimente o sobrenatural. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano que Deus tem reservado para mim e para vocês. A gente nem sabe, mas a gente vai ser testemunhos vivos. O Senhor vai contar milagres através da nossa vida. A glória de Deus vai ser estabelecida e nós seremos participantes delas. Quando as pessoas pensarem, gente, o que Deus faz na terra? Eles vão lembrar do teu nome. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e Ele é galardoador daqueles que nele esperam. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti nessa manhã. Nós nos lançamos na Tua presença. Nós queremos nos abandonar no Teu abraço. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade. Nós entendemos hoje que o Senhor nos levou para esse lugar onde estamos, para que a nossa história fosse reescrita. O Senhor não nos deixou aqui para que a gente sucumba, mas para que o Senhor mesmo reescreva a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus vai reescrever a tua história. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, mas é principalmente de Jesus. E é por Ele que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã.